4 ações que eu considero excelentes pagadoras de dividendos para quem busca esse tipo de empresa. É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Depois da vinheta, vem comigo. Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Como é que a gente faz para saber quais são as melhores ações quando o assunto é dividendos? Aliás, já deixa nos comentários aqui qual que é a sua pagadora de dividendos favorita, qual que é a empresa da sua carteira que você tem aí que paga mais dividendos. Deixa aqui nos comentários. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 4 ações de 4 empresas que eu considero excelentes pagadoras de dividendos e ainda no final do vídeo vai ter uma surpresa para você. É só você ficar até o final. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda. Pelo amor de Deus, não encare dessa forma porque não é isso do que se trata esse vídeo aqui e eu nem poderia estar fazendo recomendações aqui para vocês. Mas é muito melhor do que isso ainda, eu vou te mostrar aqui quais são os critérios que você precisa observar para você escolher ótimas pagadoras de dividendos por conta própria. Quem tá falando aqui é Badu Vieira, eu sou especialista em investimentos certificados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você ser sempre notificado quando eu soltar vídeo novo aqui, beleza? Para quem não sabe, os dividendos são uma parcela do lucro líquido da empresa que ela decide distribuir para os seus acionistas. É uma decisão da empresa e ela pode muito bem optar por reter boa parte desse lucro aí para reinvestir no crescimento da própria empresa. Isso pode ser muito positivo, inclusive para o acionista. Dito isso, a gente chega à conclusão de que o mais importante ao escolher uma ação visando o recebimento de dividendos é avaliar justamente a capacidade da empresa de manter e principalmente aumentar esses lucros ao longo do tempo. Não adianta ter um dividend yield alto hoje, isso daí precisa ser sustentável, sacou? Por isso, se você está buscando investir em empresas que vão te pagar bons dividendos, avalie a política de distribuição de dividendos da empresa. Não é toda empresa que tem lucro que vai te pagar muitos dividendos. Você precisa saber se ela não está querendo aí reter boa parte desse lucro para investir no próprio crescimento. Geralmente empresas de alto crescimento não distribuem muitos dividendos. Outra coisa que você precisa analisar é o payout ratio da empresa. Você precisa observar o dividend yield, sim, quando você está buscando uma empresa pagadora de dividendos, é óbvio, mas não esqueça de observar o payout e a alavancagem da empresa, o endividamento da empresa. O dividend yield relaciona os dividendos pagos nos últimos 12 meses com o preço da ação. Já o payout representa o percentual de lucro que foi distribuído na forma de proventos. Quanto menor o payout, geralmente mais sustentáveis são esses dividendos no longo prazo, porque significa que a empresa não está distribuindo todo o lucro dela e está reinvestindo pelo menos uma parcela para continuar crescendo ou pelo menos para continuar mantendo o seu potencial aí de aumentar esses lucros ao longo do tempo. Já a alavancagem financeira da empresa você descobre dividindo o passivo total pelo patrimônio líquido. Aqui você consegue perceber se a empresa tem um balanço patrimonial sólido e saudável. A alavancagem financeira varia de empresa para empresa, vai depender do momento que a empresa está vivendo e também dos objetivos que ela tem no médio e longo prazo. Se você quer montar uma carteira de investimento com empresas já focadas aí no recebimento de dividendos, não tanto mais no crescimento, eu diria para você não colocar empresas muito alavancadas, pois essas empresas são menos seguras. O ideal é que você monte uma carteira ali com empresas mais seguras e sólidas e estáveis, para garantir que esse recebimento de proventos, essa sua renda passiva, é mais previsível. Eu ainda acrescentaria aí também alguns fundos imobiliários nessa carteira aí, para deixar ela mais segura e mais previsível ainda, beleza? E se você virasse para mim e falasse: Badu, me fala aí um checklist perfeito para eu escolher só as melhores pagadoras de dividendos. Eu ia te falar que não existe fórmula mágica, mas se você escolher empresas com lucros crescentes e consistentes, dividendos crescentes também, com payout sustentável, payouts maiores do que 100 geralmente não são sustentáveis no longo prazo, balanço sólido, boa geração de caixa, baixo endividamento e empresas líderes nos seus segmentos, cumprindo esses requisitos aí, dificilmente você vai escolher uma empresa ruim do ponto de vista de recebimento de dividendos no longo prazo. É claro que você tem que olhar também o dividend yield da empresa. Agora vamos ver aqui quais foram as 4 ações que eu trouxe que eu considero boas, excelentes pagadoras de dividendos. A primeira ação da lista é a Itaúsa, código de negociação ITSA4, é uma empresa que tem um bom histórico, um excelente histórico de crescimento e de pagamento de proventos
também boa gestão focada no longo prazo, inclusive diversificando o portfólio da empresa, que é uma holding em outros setores e segmentos da economia que não o financeiro, que é o principal setor de atuação da empresa atualmente, que está muito concentrada no Banco Itaú. A segunda ação da lista aqui, da minha lista, é Energias do Brasil, que é uma empresa que consegue distribuir dividendos ao mesmo tempo que apresenta um crescimento muito interessante. Lembra que eu falei que os dividendos precisam ser sustentáveis? Eu enxergo muito isso daqui na Energias do Brasil no longo prazo. Apesar de um dividend yield não muito alto atualmente, se a gente observar o payout da empresa, a gente vai ver que ela está retendo boa parte do lucro para o crescimento, o que mostra que esses dividendos são sustentáveis principalmente para final de 2021, 2022, 2023, enfim, ao longo dos próximos anos. Além disso, a empresa tem um endividamento muito saudável também, o que me deixa muito tranquilo com relação à execução desses projetos aí, que vão fazer com que a empresa consiga gerar muito mais caixa no futuro, independente de qualquer situação difícil que possa pintar na economia ou até mesmo no setor de atuação da empresa, beleza? Outra ação que eu considero ótima pagadora de dividendos é uma empresa do setor de seguros. A gente está falando de Banco do Brasil Seguridade, é uma empresa que tem um bom histórico de resultados e pagamento de dividendos, apresentou aí bons resultados no quarto trimestre de 2020 e distribuiu praticamente R$ 1 bilhão de dividendos em fevereiro. A empresa espera crescer aí de 8 a 13% em 2021, o que é uma perspectiva aí boa de crescimento, sem também extrapolar aí muito otimista por parte da empresa. E o payout da empresa em 2020 fechou em 70%. Não é uma empresa de alto crescimento, mas é uma empresa com bom histórico de resultados e de distribuição de proventos e que está também em um setor perene, por isso que eu gosto muito dessa empresa aqui. E a quarta ação aqui, a quarta empresa da nossa lista é a ENGIE, código de negociação EGIE3. É uma empresa que, dependendo da forma que você observar aqui, ela não tem exatamente todas as características que eu citei no começo do vídeo, quando eu busco uma empresa boa pagadora de dividendos, mas como eu disse, aquilo lá não é uma fórmula mágica, não é um negócio para você seguir de olhos fechados. Quando a gente observa o endividamento da empresa, não é um endividamento que você pode falar assim que é extremamente baixo, porém a dívida está sob controle, a gestão da ENGIE é muito eficiente e ela tem acesso a capital de baixo custo, ou seja, ela pode contrair dívidas, empréstimos aí a taxas muito baixas, justamente por conta da previsibilidade de receitas da empresa, que é uma característica das empresas do setor elétrico. A ENGIE é a maior geradora de energia privada do Brasil. O fato da empresa conseguir ter acesso a crédito, a capital de terceiros com baixo custo, fez com que ela conseguisse crescer nos últimos anos e ao mesmo tempo distribuir bons dividendos, o que é excelente. Praticamente todo acionista, todo investidor busca isso daí, empresas que consigam crescer e distribuir proventos. A ENGIE consegue fazer isso por conta da excelente gestão e administração da empresa e também por causa da capacidade dela aí na execução dos projetos. É uma empresa excelente, na minha opinião. E tem uma quinta ação surpresa. É só você correr lá no meu Instagram, @baduvieira, que eu te conto qual que é a quinta ação que eu considero uma excelente pagadora de dividendos. Também estou deixando uma caixinha de perguntas lá. Só você deixar sua dúvida, sua pergunta, que eu vou responder todas, beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Eu sou o Badu Vieira, esse foi mais um vídeo de Valor em Ação. Tamo junto, valeu!